Bom, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o amigo, professor Rodrigo Pardal, para fazer a correção da primeira fase da última prova da OAB, a 38ª prova unificada, e nós vamos fazer a correção das questões de direito penal e processo penal, comentando as questões, analisando por que está certo, por que a alternativa está errada, tá? E a sequência aqui da numeração refere-se ao modelo 1 da prova. Tá? Então, se alguém fez e a numeração não bater, é porque tem que analisar ali o modelo 1. São 4 modelos, né? E cada um tem uma sequência diferente de questões. Vamos começar pela primeira questão. Bruno, 20 anos, residente no Rio de Janeiro, conduzia seu veículo de madrugada com destino à cidade de São Paulo. Bruno dirigia dentro da velocidade permitida, portando sua carteira de habilitação e seu veículo apresentava condições adequadas de tráfego. Em determinado momento, André, 21 anos, que conduzia uma motocicleta, alcoolizado, na outra mão, entrou na faixa na qual trafegava Bruno, violando a regra legal de mudança de faixa de rolamento. Bruno não conseguiu frear o veículo e evitar o contato. O veículo e a motocicleta chocaram-se lateralmente. Na sequência, André caiu da moto e esbarrou um fio de alta tensão que estava rompido de um poste na estrada. Bruno, assustado com o ocorrido, acelerou seu veículo em retirada. Após 1 quilômetro, avistou um posto policial, mas, acometido por forte emoção, optou por não parar para comunicar o fato. André permaneceu em coma por 1 semana e depois veio a óbito. O laudo de necrópsia constatou que a causa-mortes fora determinada por eletrocução, em razão do contato com um fio de alta tensão. Pelas razões expostas, analise penalmente as condutas praticadas por Bruno e assinale a afirmativa correta. Bom, aqui tem primeiro analisar o seguinte, né? Houve um resultado trágico, um resultado lesivo, que foi a morte, mas, como no direito penal não existe a responsabilidade objetiva, a gente vai analisar primeiro se houve culpa ou não. Todos já viu que não existiu. Né? Perfeito. E culpa pressupõe a violação de um dever de cuidado. E pelas informações aqui do enunciado, não há qualquer tipo de violação ao dever de cuidado, seja imprudência, negligência, imperícia, por parte do motorista, no caso aqui, Bruno. Tá? A morte foi causada aqui não necessariamente pela colisão, mas pelo contato com o fio de alta tensão. Uhum. Então, aqui a gente já consegue excluir o homicídio culposo, né? Seja do Código Penal, seja de trânsito, porque a morte da vítima, e no caso, o mais correto seria usar, inclusive, o termo ofendido, né? Mas o resultado lesivo aqui não pode ser atribuído ao motorista, ao Bruno, que estava no limite de velocidade, que estava no lugar correto, e quem se auto-colocou em perigo foi André, que veio a falecer. Mas existe ali uma infração que é a omissão de socorro. Né? Não teve... apesar de não ter tido culpa, de Bruno não ter tido culpa, o direito penal não se importa com isso, né? O indivíduo não precisa ter culpa por alguém estar em uma situação de vulnerabilidade para responder por omissão de socorro. Aí é algo que se chama de dever geral de solidariedade imposto pelo direito penal. Então, a única alternativa, né, cabível aqui é a primeira, a alternativa A, né, que
Bruno deverá ser penalmente responsabilizado por omissão de socorro, porque ele não socorreu pessoalmente e nem solicitou a quem poderia efetuar o salvamento. E também houve culpa exclusiva da vítima, né? A chamada autocolocação em perigo. Foi a vítima que criou um risco para a sua própria vida, né? O ofendido criou o risco para a sua própria vida. E aí, Pardal, suas considerações a respeito? Aqui é interessante a gente observar, né, a candidata, o candidato observar as dicas que a questão traz. Quando a questão diz que o Bruno conduzia dentro da velocidade permitida, portando carteira de habilitação e que o veículo estava em condições adequadas de tráfego, o que o enunciado quer dizer com isso é não há culpa. Porque não está havendo, por parte do Bruno, nenhuma quebra de dever de cuidado. Então, essas 3 primeiras linhas, elas tratam de demonstrar de maneira bem clara que não há culpa por parte do Bruno, porque ele está dizendo, olha, ele observou todos os deveres de cuidado. E aí o ponto importante é que ele fala, e é engraçado isso, que eu até costumo falar isso para o pessoal, a expressão da prova aqui, culpa exclusiva da vítima, é uma expressão que a gente acaba pegando um pouco do direito civil, porque na verdade o que importa é se o Bruno tinha ou não culpa. Porque a culpa da vítima não poderia ser compensada com a culpa dele se ele tivesse culpa. Então, na verdade, ele não responde porque ele não tem culpa. Porque ainda que a vítima tivesse culpa, ele poderia responder. Claro que aí a gente não está falando de uma hipótese de autocolocação da vítima em perigo que poderia mudar um pouco essa lógica. Mas deixando de lado um critério de imputação objetiva, né? Veja, o fato dele não ter tido culpa afasta a responsabilidade penal dele. As alternativas, a B fala que não há crime nenhum, e aí, portanto, automaticamente ela afasta a possibilidade de omissão de socorro, o que está errado, e a C e a D falam em homicídio culposo, então automaticamente elas estão erradas porque não houve culpa por parte dele, e a questão deixa isso bem claro logo nas 3 primeiras linhas. A B, ela fala de uma causa independente que afasta. Só que onde está o problema aí da B? Né? Primeiro que ela fala que ele não responde por crime nenhum, isso está errado, mas por quê? Você não vai afastar a imputação do homicídio culposo na medida em que nem culpa existe. Claro que aí, eu acho até que o examinador foi pouco técnico, porque primeiro você olha a causalidade, depois você olha o elemento subjetivo. Então aqui ele meio que inverteu isso, o examinador foi pouco técnico, mas a resposta mais adequada aí, ainda que ele não tenha sido tão técnico na questão da ordem, né? Porque quando ele fala afasta a imputação do homicídio culposo, ele está pressupondo que eu analiso primeiro o culpa e depois nexo causal. É o contrário. Mas, de todo modo, a B não pode ser assinalada porque ela fala que não tem crime nenhum, então a A é a única que sobra aí, ainda que tenha essas incongruências na questão. E só para concluir aqui e encerrar essa questão, a gente precisa ver aqui que o nexo de causalidade não é suficiente para resolver também, né? Outra questão, porque houve nexo de causalidade, sim, mas não houve culpa por parte do motorista. Isso, então, exato. Vamos para a próxima questão. Você lê então, perdão. Vamos lá. Próxima questão, 58. Luiz Alberto Primário foi condenado a uma pena de 8 meses de detenção em regime inicial aberto, por ter agredido sua companheira, causando-lhe lesões corporais. Na qualidade de advogado de Luiz Alberto, assinale a opção que apresenta o benefício de natureza penal, que pode, neste momento processual, ser pleiteado em favor do seu assistido. Então aqui a gente tem que lembrar que a gente está falando de um crime de lesão corporal, né? Então um crime praticado necessariamente com violência. Portanto, se é crime praticado com violência à pessoa, não vai caber pena restritiva de direitos. Então a alternativa A já está errada, porque existe vedação expressa. Aqui o ponto importante, a questão não fala, ela não capitula, né, a conduta, mas se houve agressão contra a companheira, muito provavelmente essa lesão é aquela lesão da Lei Maria da Penha. Então a gente tem uma lesão lá do 129, parágrafo 13, pela redação atual da lesão corporal, né? Essa lesão antes ficava no parágrafo 9º, agora a gente tem, para as hipóteses de violência de gênero, a gente tem o parágrafo 13 do artigo 129 como uma previsão específica. Então, nessa hipótese, não tem como caber essa substituição por pena restritiva de direitos. Então, a A se torna equivocada. A B fala em suspensão condicional da pena.
que é o sursis, do artigo 77 do Código Penal, que tem esse nome por causa da origem do direito belgo-francês. O sursis, o que é importante a gente lembrar, é que ele cabe se o crime for praticado com violência ou grave ameaça. É plenamente cabível o sursis para esses crimes. Mesmo a incidência da Lei Maria da Penha não afasta a suspensão condicional da pena, não afasta o sursis. E aí, um ponto interessante é que a questão fala, assinale a opção que apresenta o benefício de natureza penal que pode, neste momento processual, ser pleiteado. A alternativa C fala em suspensão condicional do processo. Em regra, a priori, essa suspensão condicional do processo, ela tem que ser oferecida no início do feito, no início do processo. Em regra, ela não caberia ao final, mas excepcionalmente, até a gente poderia questionar a suspensão condicional do processo, mas aí teria que anular o feito para que o Ministério Público ofereça. Mas aí eu não tenho informação no enunciado para dizer isso, porque primeiro, não tem informação dizendo que o Ministério Público não ofereceu e nem poderia. Por que não poderia? E esse é o ponto importante que faz com que a alternativa C esteja errada por completo. Porque não se aplica a lei do juizado nas hipóteses da Lei Maria da Penha. O próprio artigo 88, lá, o artigo 88 da lei, né, já veda, tem aquela vedação da ação penal, mas a Lei Maria da Penha, ela veda a aplicação da lei dos juizados. Então não cabe aquela aplicação do artigo 88, que muda a ação penal. Enfim, eu não posso aplicar nada da lei dos juizados na Lei Maria da Penha. E a suspensão condicional do processo está no artigo 89 da lei dos juizados. Como eu não posso aplicar a suspensão condicional do processo, aliás, como eu não posso aplicar a lei do juizado na Lei Maria da Penha, não vai ser cabível a suspensão condicional do processo. A priori, nesse momento processual, em regra, não caberia, excepcionalmente poderia ser cabível, mas a gente está falando aqui a questão deste expresso, que é uma lesão contra, uma agressão contra a companheira. Provavelmente, aí, hipótese de Lei Maria da Penha. Então, não vai caber, não se aplica a lei do juizado nas hipóteses de Lei Maria da Penha. Por isso que a alternativa C está errada. E a alternativa D, que fala em substituição da pena privativa de liberdade por multa, essa daqui tem vedação expressa na própria Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha veda a aplicação de pena isolada de multa, né? Artigo 17 da lei. Ela veda a pena, ele até usa a expressão de cesta básica, prestação pecuniária ou qualquer pena que implique, né, uma sanção isolada de multa. Então, eu não posso ter aqui a aplicação de multa. Então, a lei não deixa, o enunciado não deixa claro, mas é uma hipótese de Lei Maria da Penha aqui, por envolver companheira, porque, veja, não é o simples fato de ser uma lesão contra a mulher que vai gerar a incidência da Lei Maria da Penha, tem que incidir uma das hipóteses lá do artigo 5º da Lei Maria da Penha, que são, né, além de ser uma violência contra a mulher. Então, por isso que a B tinha que ser assinalada, né? A violência ou a grave ameaça impedem a substituição de pena, impedem a A, e o regime jurídico da Lei Maria da Penha impedem a C e a D de estarem corretas. Não é, João? O que você acha? Essa é uma questão que exige uma atenção para não confundir a suspensão condicional da pena com a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional da pena está prevista no Código Penal, não existe óbice legal para a aplicação, né, do sursis do Código, no caso de violência doméstica contra a mulher, mas, como a suspensão condicional do processo tem previsão na Lei 9.099, e essa não pode ser aplicada em caso de violência doméstica por expressa disposição legal. Então, a questão exigia aí esse cuidado, né, para não confundir os institutos. Bom, passando para a próxima, essa é a questão que gerou um pouco de polêmica, porque mesmo na doutrina e na jurisprudência não há entendimento consolidado a respeito, né? Há muitas divergências. Até acho que a questão poderia ser passível de nulidade, mas vamos lá, eu vou explicar o porquê, né? Bom, após rigor... Só um minuto, porque eu não... É a questão 59. Alan é bombeiro civil. A 60 após rigorosa fiscalização e a 59 é do Alan, que é bombeiro civil.
Desculpa, eu estava falando da 60 aqui. A Então, 60 é problemática. Não tem problema, faz a 60. Volta. Perfeito, vamos lá. Após rigorosa fiscalização, uma empresa provedora de internet verificou que sua rede de Wi-Fi com senha bloqueada estava sendo indevidamente utilizada por um grupo de pessoas. Após notícia de fato formulada pela empresa, a delegacia de polícia instaurou o inquérito, tendo o delegado titular proferido o relatório final pelo indiciamento dos envolvidos pelo crime de furto na figura do artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Diante do caso descrito, é correto afirmar que o indiciamento pelo crime de furto é... Bom, aqui começa o problema, né, na própria interpretação e no conhecimento técnico, né, do que é o sinal de Wi-Fi. O sinal de Wi-Fi não é uma forma de energia, não é considerado uma forma de energia. E o artigo 155, parágrafo 3º, diz: equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra forma de energia que tenha valor econômico. O sinal de internet tem valor econômico? Sim, mas não é energia. Então, nos tribunais superiores, nós temos divergências, nós temos decisões que não reconhecem a tipicidade do fato e que entendem que aqui é um caso de ilícito civil. Tá? Na resolução do gabarito oficial, a alternativa correta é a B, dizendo que seria admissível por se tratar de hipótese de interpretação analógica cabível no direito penal. Por mais que a gente faça uma interpretação até histórica, de que na década de 40 não havia ainda a internet para se prever o sinal da internet, não dá para fazer essa interpretação, porque o sinal de internet não é forma de energia. Tá? Então, a alternativa que o gabarito aponta como a correta é a D. Porém, a gente poderia dizer que a correta poderia ser a A, que é inadmissível, porque aqui nós estamos fazendo uma analogia em Malum Partem, nós estamos pegando há uma previsão não expressa na lei, que é o sinal de internet, então tem fazendo uma analogia da energia com o sinal de internet. Tá? E também a própria alternativa C, porque há aqui uma violação ao princípio da legalidade estrita. Né? E quando se trata de energia elétrica ou outra forma, é outra forma de energia. Tá? Então, aqui eu vejo que essa questão deveria ser anulada. O que você acha? Perfeito. Quando eu li, eu tive a mesma impressão. Porque qual é o problema? O parágrafo 3º, ele traz na sua... a gente não pode confundir duas situações, João, né, que o candidato às vezes confunde. Você ilustrou bem. Uma situação é a estrutura dogmática do parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele traz uma estrutura de interpretação analógica, que é a ideia de energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. A interpretação analógica nada mais é do que um método de interpretação em que você tem um rol de situações, depois um exemplo e depois um encerramento genérico, né, que nem paga ou promessa ou outro motivo torpe. Isso acontece aqui, de fato, é interpretação analógica. No dispositivo. Agora, para eu aplicar esse dispositivo para a hipótese de rede de internet, quando eu fizer isso para incidir a conduta no parágrafo 3º, se eu entender que isso é uma interpretação analógica, significa que essa hipótese está prevista no parágrafo 3º. Mas o que impede que eu conclua isso? Que rede de internet não é outra energia elétrica que pese tenha valor econômico, não é energia elétrica. Então, ora, se não é energia elétrica, faltou esse elemento para eu realizar a interpretação analógica.
porque isso, em tese, então, não estaria previsto em lei. Não estaria abarcado pelo tipo. Se não está abarcado e eu estou aplicando sem estar abarcado, isso não é interpretação analógica, é analogia. Então, a questão é, se eu entender que a rede de internet entra no conceito aqui do parágrafo 3º, a rede Wi-Fi, então é interpretação analógica. Mas isso é discutível. Né? E, inclusive, a tendência é de que não se considere como prevista no parágrafo 3º. Se a gente lembrar que hoje STJ e STF, por exemplo, entendem que subtração de sinal de TV a cabo é fato atípico. Ora, se a subtração de sinal de TV a cabo é fato atípico, justamente por não ser energia, o que me parece que o raciocínio aqui está até mais próximo disso. Então, concordo com você, acho que teria que anular, ou pelo menos considerar a alternativa A como correta. Porque se trata de. Porque não havendo previsão, e me parece que não dá para interpretar o parágrafo 3º dessa forma tão ampla, porque se viola a legalidade, não havendo previsão, isso é analogia. Isso é analogia, essa analogia é em prejuízo do réu, o que não pode ser visto. Então, ou se anula a questão, ou, numa hipótese aí menos pior, né, se considera também a alternativa A. Porque as duas percepções são bem razoáveis, mas eu particularmente acho que a A faz mais sentido que a D. Pelo menos na minha visão de interpretação do tipo de ideia de legalidade. Não é? O que você acha? Certo, né? Concordo plenamente. Acho que a questão aqui foi infeliz. Perfeito. Agora vamos retomar então para 59. Legal, vamos lá. É engraçado que é uma questão sobre tipo, né? Erro de tipo. A OAB gosta muito de erro de tipo. Eu lembro quando eu dava aula na OAB, o pessoal falava, eles adoram erro. Então, um tema que sempre cai. Então, vamos lá. Alan é bombeiro civil e, atendendo a uma ocorrência, foi retirar um suposto animal selvagem de um condomínio residencial. Lá chegando, deparou-se com um aparente filho de onça, que foi recolhido por Alan, que deveria levar o animal ao centro de triagem, distante do local onde foi encontrado, que seria o procedimento adequado. Porém, Alan teve a iniciativa de deixar o felino em uma área de mata próxima ao condomínio, onde imaginava ser o habitat natural do animal e assim poupar seu tempo. Carmen, residente no referido condomínio, ao chegar em casa, percebeu que seu gato bengal, raça caracterizada por ser muito similar a uma onça, está desaparecido. Ao saber do ocorrido, percebeu que seu gato foi confundido com um filhote de onça e por isso foi levado para o Alan e deixado na área da mata. Assim, Carmen procurou a delegacia de polícia e relatou o ocorrido. Nesse caso, como advogado de Alan, é correto afirmar sobre a conduta de seu assistido que houve erro. Então a questão, ela já diz, houve um erro. Eu quero que você me diga qual a modalidade de erro. E aqui o ponto importante já vou começar por uma diferenciação macro, que aí a gente já vai matar uma alternativa, que é diferenciar erro de tipo de erro de proibição. O erro de tipo necessariamente envolve uma falsa percepção da realidade fática. É o exemplo que eu dou. Se eu tenho uma muda lá de planta em casa, eu acho que é boldo e é maconha, eu estou falando de um erro sobre a realidade. Erro de tipo. Agora, se eu tenho uma planta de maconha em casa e eu acho que o ordenamento me autoriza a manter essa muda de maconha lá, porque eu acho que é lícito, isso é um erro de proibição, porque o erro é sobre a ilicitude que emana da norma. Então aqui, o equívoco dele incide sobre uma situação fática. Porque ele viu um felino, achou que era um filhote de onça e deu uma destinação levando em consideração isso. Então, erro sobre a situação fática. Então, a alternativa D a gente já afasta porque não pode ser erro de proibição. Então, a gente vai ficar com as hipóteses de erro de tipo. Pois bem, aí a fala em erro de tipo permissivo, uma vez que Alan pensava agir sob estrito cumprimento do dever legal e por isso a conduta é lícita, abarcada por excludente da ilicitude. Aqui a gente tem vários problemas, né? Bom, primeiro, o erro de tipo permissivo, que é o erro sobre discriminante, se existente, a assertiva está errada por si só, primeiro. Por quê? Porque se existente, ele vai, na verdade, não vai haver dolo, podendo haver culpa, dependendo da natureza desse erro. Então, o erro de tipo permissivo, erro sobre discriminante putativa, não vai excluir a ilicitude. Né? Nem existe essa posição. Em relação ao de tipo permissivo, ele pode excluir ou a ilicitude e a culpabilidade, ou só a culpabilidade, dependendo da teoria que eu adotar, limitada ou extremada da culpabilidade. Mas ele não vai excluir a ilicitude. E o examinador coloca isso porque ele sabe que o aluno geralmente confunde isso. O erro de tipo permissivo não vai excluir a ilicitude. Não há essa posição. Desde aquelas teorias limitada e extremada do dolo, essa posição não existe dogmaticamente. Então A está errada aqui porque ela mistura a consequência de modo que não existe. Então a gente fica entre a B e a C. Bom, a B diz que é um erro de tipo inexcusável. Por quê?
porque ele se confundiu sobre a espécie do animal, mas deixou de adotar as cautelas devidas. Bom, e aí a questão, né, e a C fala que é excusável, porque diz que Alan efetivamente não conhecia a espécie do animal apreendido, tendo adotado todas as cautelas que lhes eram exigidas. Então, a discussão aqui, o que sobra para discutir nessas alternativas é a existência de uma quebra de dever de cuidado, para a gente saber se ele responde pela culpa ou se também vai se afastar da culpa, porque é importante lembrar que no erro de tipo essencial, que é esse que nós estamos analisando aqui, necessariamente não há dolo. Então, só vou discutir se vai persistir a culpa. No erro de tipo essencial, e aqui eu não estou falando do erro acidental, por exemplo, um erro sobre objeto, erro em persona, ou erro sobre o nexo causal, que tem dolo. Eu estou falando do erro essencial, necessariamente não tem dolo. Então, aqui a discussão é se ele tomou ou não as cautelas necessárias. Bom, e aí, o que a questão diz? Que ele foi retirar um suposto animal selvagem no condomínio residencial, e aí ele se deparou com um filhote de onça que foi recolhido, deixou no local próximo ali, etc. Era um bombeiro civil, de modo que aqui a questão não deixa exatamente claro o nível de conhecimento desse sujeito, mas ele era um bombeiro civil, então provavelmente algum know-how ele tinha em relação a isso. Então, a questão exigiu do candidato uma interpretação que não estava tão óbvia no enunciado, de que se trata de um erro de tipo inexcusável, porque ele deixou de tomar as cautelas devidas, até pela situação, pela profissão dele, que ele tinha ele deveria ter tomado mais cautelas, ou que tinha condições de saber mais detalhes sobre esse animal. Né? Então aí foi gabaritada a alternativa B, erro de tipo inexcusável. Confesso que eu tenho minhas dúvidas se o enunciado deixou tão claro assim que esse erro é inexcusável ou se o aluno tem que fazer uma certa ilação para chegar a essa conclusão. O que você acha? Na prática, eu concordo, mas na prática, se é excusável ou inexcusável, ou se o crime não admite modalidade culposa, Exato. tanto faz, né? Ou tem dolo ou não tem. Exato. E concluir aqui, eu costumo fazer uma distinção que é erro de tipo incriminador e erro de tipo permissivo. Aquilo que se chama apenas erro de tipo no Código Penal é o erro de tipo incriminador, é o erro sobre o tipo que incrimina uma conduta. E o erro de tipo permissivo é o erro sobre uma norma que permite um comportamento. Então, tendo essa distinção na cabeça, isso facilita na hora de analisar o caso concreto. E também, lembrando, né, que no caso do erro inexcusável, o erro de tipo inexcusável, por que é que o agente pode responder pelo crime na modalidade culposa? Porque se o erro era inexcusável, é porque faltou o dever de cuidado. Então, é o mesmo critério do crime culposo e, portanto, ou admitindo-se a modalidade culposa a responsabilidade por culpa, ou se não admitir modalidade culposa e não tiver o dolo confirmado, o fato é atípico. Perfeito. E aí é interessante, né, você comentou, talvez aí a priori nem haveria previsão da modalidade culposa, mas a questão nem na B nem toca muito nisso, ela só fala, ela excluindo-se apenas o dolo, né? Então ela acaba não entrando porque ela também não deixou claro qual seria o crime, etc. Mas de todo modo a discussão aqui, o que ele queria muito evidentemente é que você soubesse diferenciar as modalidades de erro, né? Bom, passar então agora para a próxima. Essa aqui tem um enunciado mais longo, vamos lá. Francisco, funcionário público concursado de uma autarquia federal, recebeu de seu órgão de atuação um notebook funcional, tendo assinado o livro de carga referente ao objeto e assumido o compromisso de zelar pelo bem da administração. Durante suas férias, Francisco viaja para uma pousada no interior do estado de São Paulo e leva o computador na mochila, uma vez que tinha o costume de assistir séries através do aparelho. Durante sua estadia na pousada, Francisco leva o notebook para a piscina e o coloca na mesa onde deixara seus demais pertences. Após se ausentar, por cerca de 40 minutos para jogar uma partida de futebol,
retorna para a piscina e constata que o notebook fora furtado. Desesperado, procura a administração do local, que após analisar as câmeras de segurança, não consegue identificar quem teria subtraído o computador. Diante dos fatos, o órgão funcional ao qual Francisco era vinculado instaura procedimento administrativo e, ato contínuo, encaminha pedido de instauração de inquérito na Polícia Federal, que culmina no oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público Federal pela prática do crime de peculato culposo. Francisco procura a repartição pública e se oferece para pagar o valor referente ao notebook, o que é aceito, sendo certo que o ressarcimento ao erário se deu antes do julgamento da ação penal. Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Francisco... Bom, eu vou ver as alternativas aqui. Inicialmente, também é uma questão longa que traz algumas dúvidas, né? Porque, no caso, levar um aparelho que faz parte da administração pública para uso pessoal, sem ter o intuito de se apropriar dele, que é algo semelhante ao furto de uso, a meu ver, não caracterizaria um tipo penal. Para mim, o peculato culposo se caracteriza quando alguém recebe algo, um servidor recebe algo, ou obtém uma vantagem patrimonial em cima de bens públicos, sem ter dolo, por uma violação ao dever de cuidado, por uma falta de cuidado. Mas ainda que considerando que seja peculato culposo, que é o único crime praticado por funcionário público contra a administração pública que admite a modalidade culposa, a gente tem que lembrar que o ressarcimento do dano permite a extinção da punibilidade quando realizado antes da decisão. Então, a alternativa correta é a B. Tem direito à extinção da punibilidade, claro, não considerando só o que está aqui, né? Na prática, dá até para discutir se tem tipicidade ou não, mas segundo o que está aqui, tá, exclui-se a extinção da punibilidade. Por fim, vamos ver aqui as alternativas. Terá direito à redução de metade da pena? Não há previsão legal para essa causa de diminuição. Em relação à alternativa C, a atenuante da reparação do dano é aplicada nos casos em que não há uma previsão legal da causa de diminuição, e isso é importante porque a causa de diminuição, quando tem previsão legal, deve prevalecer porque a causa de diminuição é mais benéfica, porque ela está na terceira fase de aplicação da pena e a redução ocorre sobre toda a pena, né? A atenuante é uma redução do valor calculado na segunda fase, mas, porém, depois na terceira, aquele que foi descontado pode voltar e a pena praticamente não sofrer redução. E também o arrependimento posterior, como diz a alternativa D aqui, o arrependimento posterior também não é cabível, porque o arrependimento posterior deve ser realizado antes do oferecimento da denúncia. Tá? E, então, para dar as suas considerações... Perfeito. Aqui, né, essa questão é engraçada, essa questão já... esse exemplo do notebook, ele já caiu em prova descrevente aqui em São Paulo, é um exemplo muito, muito antigo, porque a ideia do peculato culposo é que o sujeito concorre culposamente para o crime de outro. Então, ele, por um descuido, deixou o notebook lá e alguém levou esse notebook. Essa previsão da reparação, da extinção da punibilidade, essa previsão específica, na verdade, lá pro peculato
culposo, é muito importante lembrar que essa previsão é só peculato culposo, diz o seguinte, que se o sujeito repara o dano antes da sentença irrecorrível, extingue a pena. Se ele repara o dano após a sentença irrecorrível, reduz a pena da metade. Como no caso aqui, né, a B fala, terá direito à extinção se o ressarcimento se der antes da sentença irrecorrível. E sentença irrecorrível a doutrina interpreta como decisão transitada em julgado, decisão da qual não cabe mais recurso. Lembrando que isso só se aplica para o peculato culposo. Esse regime jurídico lá do 312, parágrafo 3º, é só do peculato culposo. No peculato doloso, a gente vai poder aplicar outros institutos. Artigo 16 do Código Penal, 65, inciso 3, mas aqui a gente tem uma previsão específica do peculato culposo, que, portanto, como o João falou, prevalece. Então, uma questão clássica até de prova, essa questão da reparação e do ressarcimento no peculato culposo, justamente por ter previsão específica e por ser uma previsão bem excepcional, então eles gostam de cobrar bastante isso, né? Próxima questão. Vamos lá, próxima. Perfeito, 62. Eu que leio, né? Isso. Então, questão 62, Maria, adolescente de 13 anos, procurou seu tio Roberto e informa que está grávida, mas que não deseja ter o filho, motivo pelo qual pede sua ajuda para interromper a gravidez. Roberto, diante da solicitação de sua sobrinha, resolve ajudá-la a realizar a manobra e realiza a manobra abortiva, vindo a causar a morte do feto, chegando Maria a expelir o produto da concepção de seu corpo. Acerca da responsabilização penal de Roberto e Maria, assinale a afirmativa correta, uma questão aqui sobre aborto. Bom, a Maria tinha 13 anos, e aí ela estava grávida, não queria ter o filho e pediu para que ele interrompesse a gravidez, e aí ele ajuda a realizar a manobra abortiva, né, causando a morte do feto. Bom, então houve a morte do feto, então houve a consumação dessa manobra abortiva. Ponto importante aqui, percebam que ela, embora esteja grávida, não há no enunciado nenhuma situação que envolve excludente, né, de crime, não há nenhuma situação envolvendo as excludentes do artigo 128, nem aquela hipótese da anencefalia da DPF 54. Então a gente já faz essas possibilidades ou de exclusão de licitude do 128 ou de exclusão da tipicidade do feto anencefálico decidida pelo Supremo na DPF 54. E aqui o ponto importante que a gente precisa lembrar, basicamente dos crimes de aborto, né? O 124 trata do aborto praticado pela gestante, o autoaborto. O 125 trata do aborto por terceiro, sem consentimento ou com consentimento inválido, e a gente vai chegar nisso daqui a pouco, explicar melhor. E o 126 trata do aborto por terceiro com consentimento. Qual é o ponto aqui, pessoal? O ponto é o seguinte, né? Nós estamos falando então de Maria. Maria tem 13 anos, então ela é inimputável, obviamente. Então isso aqui é tranquilo, né? A gente está falando dessa situação. Bom, então criminalmente ela não vai ter responsabilidade penal. Agora, quando nós estamos falando da responsabilidade de Roberto, pelo fato dela ter 13 anos, o consentimento, a aceitação dela não é válida. Então, se o consentimento é obtido mediante fraude, violência, grave ameaça, ou se a vítima, segundo a doutrina, não tem 14 anos, né, esse critério que a doutrina usa, não tem pelo menos 14 anos, o consentimento é inválido. Sendo inválido, o sujeito que realiza o aborto com consentimento pratica 125 e não 126. Por isso que a alternativa é a B. Maria não será responsabilizada penalmente e Roberto responderá pelo crime de aborto sem consentimento da gestante. Ah, mas não teve consentimento, mas é inválido. 125 abarca tanto a ausência de consentimento quanto o consentimento inválido, porque na prática não, teoricamente, se ele é inválido, ele equivale a um não consentimento, tá? O 125 diz que ela vai responder por ato infracional, até aqui ok, só que o problema é que a A fala que ele responde pelo 124, o que está errado, porque o 124 é da gestante. A C fala do ato infracional, mas diz que ele vai responder pelo 126, que está errado, porque a manifestação de vontade dela é inválida, e também a D, né, ela também fala imputa também o artigo 126 a Roberto, o que se revela errado, uma vez que a manifestação de vontade dela não tem validade nenhuma, então ele, em razão disso, ele incorre no 125 e não do 126. E como há disposição expressa na lei, né, não há consentimento da gestante se ela é menor de 14 anos. Né? Então,
a aceitação, né, pela realização do aborto, quando a gestante tem menos de 14 anos, equivale à falta de consentimento e, portanto, aplica-se o 125, né, que é o aborto sem consentimento. Tá? Perfeito. Vamos para a próxima. Luciane ajuizou na vara criminal da comarca de Romã, Espírito Santo, uma ação penal privada contra Jorge, guarda municipal daquele município, por crime de injúria. Antes de oferecer a queixa-crime, Luciane propôs uma ação civil de indenização contra Jorge e não conseguiu citá-lo pessoalmente em sua residência. Cita no município de Romã, Espírito Santo, tendo em vista que o oficial de justiça certificou que esteve em 2 oportunidades na casa de Jorge e não o localizou. Luciane foi informada por vizinhos que Jorge estava temporariamente residindo com sua mãe na cidade vizinha de Oeiras, Espírito Santo, onde ela já havia passado um final de semana. Em se tratando de ação penal de menor potencial ofensivo, você, como advogado da querelante, deverá, na ação penal privada, requerer a citação de Jorge. Né? Bom, aqui um ponto interessante que, sendo crime de menor potencial ofensivo ou não, nós não podemos esquecer que os atos processuais devem ser oficiais, a comunicação de uma acusação, seja uma denúncia, seja uma queixa-crime, deve ser realizada de maneira oficial para garantir que o acusado tenha conhecimento dos fatos que são atribuídos a ele e possa exercer o contraditório e a ampla defesa. Tá? Só que tem uma outra peculiaridade, né? O acusado é guarda municipal. Sendo guarda municipal, a primeira coisa que vem à cabeça é, bom, servidor público, sendo servidor público, a intimação é entregue ao seu superior imediato. Tá? Acontece que Jorge é guarda municipal em Romã, né? Mas ele estava residindo temporariamente em outro município. Né? Um município, inclusive, onde ele não tem atribuição de guarda municipal. Então, neste caso, ele deve ser tratado como um cidadão comum. Então, a intimação deve ir por carta precatória, que vai sair da comarca, né, de onde foi protocolado a queixa-crime, e vai ser entregue para a comarca onde ele se encontra temporariamente. Então, a alternativa C é a correta. Se puder só colocar, acho que a questão 63, que aqui para mim está aparecendo a 64. Vê aí qual que está na tela. Desculpa, pessoal, desculpa, tá? Pronto, fechou. Não, tranquilo. 63, desculpa. Tranquilo. Eu apertei 2 vezes aqui. Não esquenta. Aqui no caso, então, deve haver a citação por carta precatória. A citação é a comunicação oficial de que há uma acusação formalizada contra uma pessoa e é a garantia de que aquela pessoa tem conhecimento da acusação e que, dessa forma, pode exercer o contraditório e a ampla defesa, já no primeiro momento da resposta à acusação. E aqui, novamente, como o guarda municipal está em outro município, onde ele não tem atribuição para o exercício da função, né, não se exige a entrega para o seu superior, porque ele está residindo temporariamente. Tá? Então, não se pode
não se pode exigir que só quando ele retornasse ao serviço, né, a citação fosse entregue pelo seu superior. Então, por correspondência, com aviso de recebimento também não cabe, né? Isso no direito, no processo penal, a citação é pessoal, a prioridade é sempre a citação pessoal, né? Ou por meio de edital, e ainda assim é possível suspender o andamento do feito, porque a citação por edital é chamada de citação ficta, né? Não dá para garantir que a pessoa vá ler no Diário Oficial aquela citação. Não é citação por hora certa, porque ele não estava se ocultando, né? Se era de conhecimento que ele estava residindo na casa da mãe, não dá para dizer que ele estava se escondendo. Também a outra alternativa, a primeira, né, não será realizada por intermédio do seu chefe, porque naquele momento ele não está na sua atribuição de servidor municipal. Perfeito. E aqui é interessante observar que até a própria ideia de citação por hora certa, a lei do juizado diz que a citação é pessoal, né? Então aqui essas modalidades de citação nem são compatíveis com a própria lógica dos juizados. Mas além desse argumento também tem aquilo que você mencionou, que não há uma suspeita de ocultação. Então, por um motivo ou por outro, não seria o caso de citação por hora certa, mas sim citação precatória, pelo fato de estar em outra comarca. Informação essa que, inclusive, era de conhecimento do querelante, né? (64) agora? Agora sim. Arthur e sua esposa Aline, residentes do Distrito Federal, decidem viajar em um cruzeiro, partindo de Fortaleza, com destino à cidade do Rio de Janeiro e fazendo uma parada em Recife. Durante passagem pela costa pernambucana, em alto mar, o casal tem uma discussão e Arthur agride Aline, vindo a ser contido por seguranças do navio e retirado logo na primeira parada. Aline sofreu lesão que a incapacitou para suas atividades habituais por mais de 30 dias, mas que não deixou sequela ou debilidade permanente. Assinale a opção que indica a autoridade judiciária competente para processar Arthur. Bom, aqui, ponto importante, eles estavam em um cruzeiro. E aí, quando eles estavam em alto mar, né, houve lá uma discussão e Arthur agride Aline, ele que é marido dela. E ela sofre uma lesão que a incapacitou para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então tá sendo tratada aqui de uma lesão de natureza grave, mas também num contexto de violência doméstica. E aí eles pedem para você assinalar a autoridade competente para processar Arthur. Bom, percebam que o crime foi praticado a bordo de um navio. E aí a gente tem que lembrar que pela Constituição Federal, lá no artigo 109 que trata da competência criminal nos incisos 4 e seguintes, né, ele diz que é de competência da Justiça Federal, artigo 109, inciso 9, os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Não se trata de Justiça Militar, então é crime a bordo de navio. Então, crime a bordo de navio, a competência é federal, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Percebam que a gente está falando aqui. A B fala em violência doméstica, né, contra a mulher do Distrito Federal, não faz sentido que seja DF, e a D+, não pode ser estadual, em razão da regra da Constituição. Também a D também está excluída, porque está excluída a estadual. Não pode, e a A fala em juizado especial federal da cidade do Rio de Janeiro. E o ponto aqui é que a gente está falando de uma lesão. O enunciado diz, né, que houve incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então a gente está falando aqui de uma lesão, né? O enunciado fala isso, cadê? Está aqui, Aline sofreu lesão que incapacitou para suas atividades habituais por mais de 30 dias. Então a gente está falando aqui de uma lesão de natureza grave, pena de 2 a 8 anos, então isso sai do GCRIM. Então aqui por isso que a gente não pode se aplicar o juizado especial federal, né? Claro que de todo modo também envolve Lei Maria da Penha, então além de não poder aplicar federal, não poder aplicar juizado pela pena também, não se aplicaria, ainda que fosse aí uma lesão leve, né? A gente no máximo poderia aplicar os institutos, etc. Mas isso é outra discussão. Mas o fato é que aqui a gente tem Justiça Federal. E aí, né,
o João, se quiser complementar, até o aspecto de ser a competência de Recife, para eu não exaurir a questão aí. É só complementar que nesses casos de embarcações, aeronaves, vale a competência do local onde, primeiro, a embarcação ou a aeronave encostar. Isso. Então, estava em Pernambuco, encostou ali, Recife, a competência é de lá. Né? Ainda que o destino fosse Rio de Janeiro e tivesse saído de um outro lugar. Tá? Perfeito. Então, está correto, concordo com as colocações. É uma questão que exigia, principalmente, essa decepção de que não se aplica juizado, né? Não se aplica a lei a 9.099 por se tratar de violência doméstica. Isso. E é interessante porque essa regra do CPP, do artigo 89, que você mencionou, né, que é do primeiro porto em que tocar a embarcação, daria para responder sem saber isso. Porque ele sabendo que não cabe juizado e sabendo que tem que ser federal, automaticamente só sobraria a C, ainda que o candidato não conhecesse a regra do artigo 89 do CPP, de que a competência do primeiro local em que tocar a embarcação. Então daria para acertar sabendo metade do problema aí, né? Porque as outras alternativas eram mais simples. Ele poderia ter complicado mais, ele poderia ter colocado o juízo federal, por exemplo, de Fortaleza, né? E aí ele complicaria a questão, mas eles não quiseram complicar a questão, poderiam ter complicado mais nas alternativas, né? Bom, vamos para a próxima aqui, já na reta final, a questão 65. João dirigia seu veículo, um Porsche Cayenne, ano 2015, por uma rodovia, quando em abordagem de rotina foi parado pela Polícia Militar. João exibiu sua carteira nacional de habilitação e o certificado de registro e licenciamento de veículo do ano corrente. Após consulta ao sistema, o que é feito rotineiramente em abordagens na estrada, a Polícia Militar constatou que o CRLV era falso e o veículo era produto de roubo. João admitiu que pagou cerca de R$35 mil pelo veículo avaliado em 400 mil, mas que não sabia que o veículo havia sido roubado, exibindo o respectivo recibo. Sabe-se que a pena do crime de receptação é de 1 a 4 anos e multa, e que a pena do crime de uso de documento público falso é de 2 a 6 anos e multa. Considerando a situação hipotética acima, assinale a opção que contém as regras processuais penais corretamente aplicáveis ao caso. Bom, então nós temos aqui um veículo que é produto do crime. Quem possui o veículo alega que não sabia que era produto de crime, porém adquiriu o produto por um valor muito abaixo do enunciado, o valor é inferior a 10% do valor do mercado. Tá? E também utilizou um documento falso. Se o documento é falso ou não, se ele sabia que o documento era falso, o enunciado não diz. Mas há o conhecimento de que o veículo foi adquirido por um valor muito abaixo do mercado. Então vamos considerar que a marca Porsche, né, é uma marca de conhecimento geral, isso é um carro de luxo, né, e que R$35 mil atualmente mal se compra um carro popular. Então, analisando aqui, vamos ver as alternativas. A primeira que é considerada correta pelo gabarito. A circunstância de o acusado ter adquirido o bem por preço muito inferior ao valor de mercado configura indício da prática de receptação. Por que essa é a alternativa correta? Porque a expressão indício, então não é prova, indício. Indício significa que a acusação tem que buscar provas, né, de que havia o conhecimento da ilicitude
ou pelo menos poderia ter conhecimento da ilicitude, né, do produto que foi adquirido. Tá? Então, tanto faz se tem dolo, direto ou eventual, ou culpa, o indício, né, permite dar início à investigação por receptação. A outra alternativa, o delito de receptação por expressa disposição legal impõe a inversão do ônus da prova à defesa. Não cabe a inversão do ônus da prova. O que acontece é, havendo indícios, elementos suficientes, né, para demonstrar que o agente sabia ou poderia saber a origem ilícita do produto, a defesa tem que afastar essas alegações, mas isso não significa que a acusação não tenha que provar o conhecimento da ilicitude do produto. A outra alternativa, a comprovação da materialidade do delito de uso de documento materialmente falso, prescinde de produção de prova pericial. Bom, no caso, o enunciado, aqui só uma observação aqui, o enunciado não diz que ele tinha conhecimento de que o documento era falso. Né? E sendo um crime que deixa vestígio, né, o vestígio que é o próprio documento, é preciso ter um laudo pericial, especialmente se não for uma falsidade grosseira. Tá? Então, não sendo falsidade grosseira, a única forma de acusar e posteriormente provar que o documento era falso é por meio de perícia. Tá? E aqui também não há qualquer outro motivo, porque veja, a exceção para não se realizar perícia quando não for possível. Né? Aí é possível, é permitido usar outros meios indiretos. Não é o caso. E o processo deve ser desmembrado, pois é cabível suspensão condicional do processo à receptação, devendo prosseguir em relação ao uso do documento falso. Apesar de haver na doutrina quem defenda essa ideia, não é o que a jurisprudência reconhece. Né? Aqui, a jurisprudência entende que, por se tratar de concurso, e vejo que nem cabe a confusão aqui, não estou falando de estelionato, de receptação e falsidade, não cabendo a conjunção, tem que ser analisada a pena mínima dos dois crimes, né? E aqui ultrapassa a pena mínima de 1 ano, portanto, não cabe a suspensão condicional do processo. Perfeito. E aqui é interessante observar e saber, né? Porque, óbvio que não há previsão legal nesse sentido, mas a gente sabe que na prática, quando se trata principalmente de dolo, a jurisprudência acaba de maneira equivocada realizando uma inversão do ônus da prova. Na prática, a gente sabe que isso acontece, é uma curiosidade. Tanto na receptação, isso é muito comum, e na própria ciência da falsidade documental. Muitas vezes a jurisprudência cria uma regra que acaba gerando um ônus para o réu, que é equivocado, vem de uma lógica de uma certa importação, né, de premissas do processo civil, processo penal. Isso é bastante problemático, mas a nossa jurisprudência ainda faz bastante isso. Bom, vamos para a próxima, então. 66. Margot adquiriu de César, de boa fé e a título oneroso, um imóvel, mas não levou o instrumento ao registro de imóveis competente. Por isso, quando César foi acusado de prática de crimes em uma ação penal, vindo a sofrer o sequestro de todos os seus imóveis, foi incluído na ordem de sequestro imóvel adquirido por Margot. Nessa situação hipotética, como advogado de Margot, assinale a opção que, de acordo com as disposições do Código de Processo Penal, melhor defenda os interesses da sua assistida. Pessoal, aqui, importante lembrar que a Margot adquiriu de César esse imóvel, mas se ela não levou a registro, significa que ela não realizou a transferência da titularidade desse imóvel, porque bem imóvel se transfere com o registro. Como ela não realizou esse registro, acabou se prejudicando e o sequestro, esse bem foi sequestrado em razão de uma ação penal. Bom, o que acontece é que ela não está envolvida nesse fato, então ela é uma terceira,
E a própria questão diz que ela adquiriu isso de boa-fé e a título oneroso, ou seja, por que esses requisitos são impostos? Para trazer uma ideia de que não houve uma intenção fraudulenta, né? Para não evitar uma fraude contra credores ou uma própria ideia de fraudar o juízo e se desfazer dos bens. Ela adquiriu de boa-fé. Se ela adquiriu de boa-fé e ela é uma terceira, ela pode opor os embargos de terceiro, que é a medida justamente cabível contra o sequestro. E aí o que ela tem que alegar é que adquiriu de modo oneroso, justamente porque a lei pressupõe que se isso tivesse sido adquirido de modo gratuito, haveria alguma manobra fraudulenta, e de boa-fé. Ou seja, estar de boa-fé significa não ter conhecimento da situação de vício que paira sobre o bem. Então aí, o raciocínio que a gente tem da alternativa B, né, ela pode opor embargos ao sequestro, esses embargos são os embargos do terceiro, né, porque ela, na verdade, não é parte no processo original, no processo crime, efetivamente, e ela vai ter que sustentar que essa alienação, né, essa aquisição por parte dela, ocorreu a título oneroso e de boa-fé, porque, como eu falei, são requisitos justamente que trazem a ideia aí de que ela agiu com boa-fé, que não houve uma intenção fraudulenta, né, João? Isso, eu quero só reforçar que não cabe mandado de segurança, porque o mandado de segurança, tanto no processo civil como no processo penal, exige direito líquido e certo, e aqui haver a necessidade de prova, né? A necessidade de prova de que ela tinha boa-fé, de que foi adquirido de maneira onerosa, e o próprio juiz poderia interpretar que não seria caso de devolução do bem, se ele entender que não estava comprovada a boa-fé. Então, por isso não cabe o mandado de segurança, né? O mandado de segurança para questões em que não se exige discussão acerca do direito líquido e certo. Isso. Até porque justamente pelo fato dela não ter registrado o bem, ela vai ter que provar que ela adquiriu esse bem, né, por um instrumento particular. Então isso não pode ser feito por meio do mandado de segurança. Isso, tem um conjunto de provas que devem ser realizadas. Perfeito. Bom, chegando na penúltima aqui, a questão 67. A Polícia Civil ingressou na residência de Gustavo com o objetivo de cumprir mandado de prisão em desfavor de seu filho, Mariano, o qual era acusado de tráfico de drogas. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz de direito da comarca. Durante o cumprimento do mandado de prisão, a polícia pegou o telefone celular de Gustavo, desbloqueado, que estava sobre uma mesa da residência, e, sem sua autorização, passou a verificar seu conteúdo, constatando material de pornografia infantil armazenado e compartilhado via aplicativo de troca de mensagens instantâneas, acessível pela internet a partir de qualquer país. Diante disso, a polícia imediatamente realizou a prisão em flagrante de Gustavo. Sobre o meio de obtenção da prova extraída do celular de Gustavo, assinale a alternativa correta. Bom, o mandado de prisão inicialmente tinha como objetivo a investigação de tráfico de drogas. Foi expedido judicialmente, então era um mandado lícito, e aquilo que for conhecido dentro da legalidade a partir desse mandado expedido pelo juiz, tem validade. Esse é um ponto. Só que, nesse caso, houve a violação ao sigilo de dados sem a autorização. Então, a legalidade do mandado expedido pelo juiz para a investigação de tráfico de drogas permite que outros fatos sejam apurados desde que dentro da legalidade. Por exemplo, entra no local para buscar drogas e encontra arma de fogo. Quer dizer, aquele fato que inicialmente era objeto do mandado passou a ser outro, né, e isso não tem problema. Acontece que o mandado tinha uma finalidade de permitir o ingresso no local, mas não violar dados
violar o sigilo dos dados da pessoa. Então, nesse caso, não poderia ter sido... o policial não poderia ter tido acesso ao aparelho celular, ainda que desbloqueado, sem a autorização do portador. Então, vamos ver aqui as alternativas, né? Em relação a essa prova extraída do celular, alternativa A diz, é nula, e a nulidade decorre do fato de ser a pornografia infantil na internet crime de competência federal, de forma que só a Polícia Federal poderia realizar a prisão em flagrante. Não, aqui a questão não é de competência. Tá? A competência, a inobservância das regras de competência pode levar à nulidade, mas não é o caso. O caso aqui, nada impede que a Polícia Civil descubra um crime que é de competência da Justiça Federal e tenha outros autos para a Polícia Federal, desde que seja o material obtido de maneira lícita, pode ser encaminhado e não tem problema nenhum. A prova é válida, pois foi um encontro fortuito de provas, uma vez que os policiais tinham autorização para o ingresso no domicílio de Gustavo e Mariana. Não. No caso do encontro fortuito, tá, o encontro fortuito tem nexo de causalidade com uma prova ilícita, tá? E nesse caso foi um encontro fortuito realizado de maneira ilícita. Então, não se pode aplicar as exceções, né, da prova ilícita nessa situação. Prova ilícita, pois o cumprimento de mandado de prisão não compreende a autorização para busca em residência ou para o acesso a dados telemáticos, o que demandaria a ordem judicial específica. Essa é a correta. Né? Os dados telemáticos são, inclusive, direitos fundamentais, né? Foram alçados à condição de direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição. E prova anulável, porque somente com mandado de busca e apreensão se poderia livremente acessar o conteúdo de comunicações telemáticas, ainda que diversos fossem o objeto e o destinatário do mandado, podendo a autoridade judicial, entretanto, ratificar a diligência. Não. Tá? No caso aqui, não tem como ratificar um ato nulo, não dá para convalidar um ato nulo, né? Porque nós temos aqui uma prova obtida mediante violação de um direito fundamental. Para violar um direito fundamental, dois são os requisitos. Tem que ter previsão constitucional para essa violação do direito fundamental e ordem judicial para essa violação do direito fundamental. Nesse caso, não havia. A violação foi realizada sem a ordem judicial. E aí um ponto interessante é que ele só poderia ser acessado esse conteúdo por ordem judicial com autorização. E com relação à autorização, a STJ também tem feito uma jurisprudência bem restritiva. Por quê? Porque muitas vezes essa autorização, mesmo pelo contexto da própria abordagem, etc., ela acaba sendo objeto de coação. Então, essa autorização, né, tanto isso abarca julgados que tratam tanto para celular como principalmente para ingresso em residência. Essa autorização tem que se verificar que realmente ela se deu com o mínimo de voluntariedade, sob pena dela também ser inválida. E aí o STJ, no julgado, ele fala em uma autorização viciada pelo contexto, em que o policial não ameaça diretamente, mas o contexto acaba coagindo o sujeito, e aí essa autorização também não seria válida, ainda que existisse. Mas no caso, o enunciado foi mais simples que isso, ele fala que não havia autorização para o acesso do conteúdo do celular do sujeito ali. Última. Vamos para a última, então. 68. 68. Flávia foi acompanhada por você, na qualidade de advogado, à presença da autoridade policial para noticiar a prática dos crimes de apropriação indébita e fraude processual, supostamente praticados por seu ex-marido, descrevendo a prática do crime, fornecendo os dados qualificativos completos do suposto autor do fato, apresentando o rol de testemunhas e anexando documentação pertinente à materialidade delitiva e indício de autoria. O delegado de polícia
Civil, após 5 dias da confecção do registro de ocorrência, sem que tenha sido praticado nenhum ato para verificação da procedência das informações, despachou nos atos do inquérito pelo indeferimento da instauração do inquérito policial e determinou a suspensão do procedimento, né? E aí a alternativa que tem que ser, isso aqui, na verdade, essa é uma questão clássica de processo penal. Nesse caso, então, em que o delegado, a autoridade policial, indefere aí, né, a abertura de inquérito. Qual a medida cabível? Pessoal, isso aqui, CPP, texto de lei, né, alternativa C, apresentar recurso para a chefia de polícia para que se manifeste sobre o indeferimento. Então aqui é bastante manjado, né, essa previsão aqui do recurso para o chefe de polícia, né? Isso está lá no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, né? Do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia, tá? A alternativa A fala em requerer a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste. Se ele requereu esse arquivamento, se ele indeferiu, então a gente não está falando, cuidado aqui, tá? A gente não está falando de arquivamento de inquérito. E aqui é interessante porque ela confunde, né? A gente não está falando de arquivamento de inquérito, a gente está falando de indeferimento de instauração, que é diferente. O arquivamento, ele é feito, ele é homologado pelo magistrado, né, e aí a pedido do Ministério Público. E aí o magistrado pode discordar, invocar o artigo 28 do CPP, mas aqui nós não estamos falando de arquivamento, nós estamos falando de indeferimento da instauração. Então, não faz sentido alternativar, porque ele confunde essas duas situações. A B está errada, porque ele possui poderes não para arquivar, né? Porque o arquivamento aqui é uma consequência administrativa, mas para indeferir a instauração. Então a B está errada, a C é texto de lei, como eu falei, e esse recurso, a D está errada, porque o recurso não é para o Ministério Público, mas é para o chefe de polícia, por expressão, por texto aí do artigo 5º, parágrafo 2º do CPP. Bom, aqui eu quero fazer minhas considerações, né? Novamente ressaltando, não dá para falar em arquivamento, porque sequer houve início de investigação, não houve inquérito, né? No caso aqui, a alternativa D também pode levar a uma confusão, porque, sendo a apropriação indébita e a fraude processual crimes de ação pública incondicionada, não haveria, em tese, necessidade de inquérito policial. Tá? Tendo já todos os elementos de prova reunidos, possível já apresentar diretamente ao Ministério Público. Ocorre que a alternativa diz apresentar recurso ao Ministério Público. E, no caso, não é recurso. Tá? O Ministério poderia, sim, haver a remessa dos autos para que o Ministério Público se manifestasse, tá? Entendendo que há elementos suficientes, o Ministério Público vai oferecer a denúncia direto. Mas não é caso de recurso, tá? Seria o caso, então, de tirar a documentação da polícia e encaminhar para o Ministério Público. E aí, o deferimento para investigação pelo delegado não impediria, tá, que o Ministério Público oferecesse a denúncia, entendendo que havia elemento suficiente. Tá? Bom, nós fizemos, então, aqui uma abordagem de todas as questões. Nós temos aqui só ver o que aconteceu aqui. Isso. Opa, é a primeira vez que estou usando isso daqui. O StreamYard aqui, não estou conseguindo mexer nele. Mas, enfim. Tá certinho. Estamos nós aqui na tela. Só estamos nós dois agora? Isso, só nós dois. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessa análise detalhada de cada questão. E nós vamos disponibilizar isso tanto no meu canal no YouTube, como nas nossas redes sociais, em partes. E
A depender aí do engajamento, nós vamos fazer outros, com outras questões, com outros exames de ordem, com concurso público, tá? Espero que vocês tenham gostado e agradeço aí pela atenção. Um grande abraço. Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.